Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje já começamos com a mão na massa. Aqui vou fazer a massa de papel triturado com areia e cimento. Estou usando aqui um potinho de 500 gramas como medida, mas utilizando apenas 3/4 da medida desse potinho. Eu gosto primeiramente de estar misturando bem a areia com o papel para desmanchar todas as bolinhas. A areia que estou utilizando aqui é areia fina. Se a sua areia tiver pedrinhas, é importante que se passe na peneira. E para areia fina, a peneira de cozinha é muito boa para esse serviço. Aqui, pessoal, adiciono também uma colher de cola branca extra forte e a gente vai sovar bem essa massa. Vou adicionar aqui também meia colher de detergente. O detergente vai ajudar essa massa a ficar ainda mais homogênea e mais fácil de trabalhar. Olha a textura que ficou. Aqui, pessoal, vou utilizar para fazer o molde do nosso vaso um pote de 1 kg. Umedeço a areia, é importante que essa areia esteja úmida, porém não muito molhada, para que ela não desça conforme a gente for adicionando massa. Eu compacto ela aqui dentro desse potinho e vou utilizar aqui um pedaço de piso para eu poder movimentar essa peça, né? E ela secar em outro local, deixando a mesa liberada para a gente trabalhar mais ainda. E aqui, pessoal, eu vou abrir essa massa nesse piso que está aqui na lateral. Esse piso está forrado com plástico, né? Eu utilizo essa madeirinha para dar uma compactada aqui nessa massa. Não posso apertar muito, apenas dando uma compactada, né? E aqui também vou utilizar essa madeira como medida para a gente cortar as nossas peças, né? Vão ser tijolinhos, pessoal. Você pode chamar de tijolinhos ou de pedras, se preferir, né? Aqui vou abrir essa massa com 1 centímetro de espessura. Retiro as partes que estão mais tortas e vou dividir os tijolinhos aqui, né, no olhômetro mesmo. Sem medida muito exata, mas mais ou menos igual. E aqui a gente vai colocando os tijolinhos, trabalhando com a mão leve, para que a gente não derrube esses tijolinhos quando for encostar na areia, né? E a gente vai fazer isso por todo ao redor do vaso. E depois a gente vai intercalando. Onde está a divisão da parte de baixo, a gente coloca o tijolinho ali, formando uma corrente, né, para que possam ficar seguros, nosso vaso possa ter apoio, segurança, né, conforme a gente for trabalhando, como se a gente estivesse assentando tijolos mesmo para construir uma casa. Que assim ele ganha mais resistência, né? E a gente trabalha sempre com a mão levinha para a gente não derrubar aqui nem a areia e nem os tijolinhos. Vai acertando eles e conforme a gente for colocando esses tijolos, depois que tiver todo montadinho o nosso vaso, a gente acerta ele melhor com uma ferramenta aí de sua preferência. Normalmente eu utilizo essa faca velha, ela é sem cabo, né? Ela me ajuda bastante aqui nesse tipo de trabalho. E se você também gosta desse tipo de conteúdo e ainda não é inscrito no canal e quer acompanhar o meu trabalho, já se inscreva para você sempre ficar por dentro de toda a novidade cada vez que eu postar um vídeo novo. E se você também estiver gostando desse trabalho e de alguma forma for útil para você, deixe o seu joinha que isso me incentiva a trazer novos conteúdos para vocês. Aqui, pessoal, utilizo a colher para estar ajudando, a gente coloca a massa sempre passando um pouquinho sobre a outra que já está ali. Vamos demarcar aqui o fundo desse vaso para dar um charmezinho a mais aqui, né? Para deixar os tijolinhos mais demarcados. E aqui a gente utiliza os mesmos tijolinhos para fazer os pezinhos do nosso vaso. Sempre deixando o espacinho também ali, a gente vai colocar esses tijolinhos em todo o redor do fundo do vaso. Dessa forma, o nosso vaso vai ficar da mesma medida, né? Com os tijolinhos todos do mesmo tamanho. E a gente vai acomodando eles bem. O fundo do vaso também ficou com a mesma espessura dos tijolinhos. Depois a gente vai acrescentar um pouquinho mais de massa pelo lado de dentro, tanto no fundo quanto nas laterais do vaso, para tampar esses buraquinhos, né? Só pelo lado de dentro, para dar acabamento na peça. E aqui a gente vai acomodando melhor os tijolinhos, depois que a gente já deixou ele montadinho, né? Utilizo o cabo de um pincel para fazer os furos de drenagem. Fiz 5 furos de drenagem. Vou acomodando, alisando melhor ali os tijolinhos para não deixar pontinhas, né? Vai ser um vaso rústico,
mas não pode ficar com pontinhas também, para não correr o risco da gente se machucar, se a gente bater a mão, né? Ou alguém se machucar. E aqui eu utilizo um piso aqui para estar medindo a altura dos pezinhos. E aí, pessoal, o que você está achando dessa peça? Você faria um trabalho desse aí para o seu jardim? Ou você compraria um vaso desse se você tivesse a oportunidade de comprar em algum lugar, você compraria? Fala aí para mim nos comentários. E aqui, pessoal, depois que nosso vaso já está bem sequinho, é importante sempre deixar a sua peça secar à sombra para que ela tenha mais resistência e durabilidade, né? Não venha a ter rachaduras. A gente retira a areia, umedecendo a areia para retirar fica mais fácil. Eu retiro o excesso de massa dos furinhos de drenagem também pelo lado de dentro, retiro as rebarbas que ficaram ali. E a gente enxágua a peça para retirar toda a areia e umedecer, né? Enquanto essa umidade puxa um pouquinho, a gente vai fazer a nossa massa para a gente trabalhar. Aqui eu já deixei a massa pronta, né? A quantidade e a medida da massa é 2 partes por 1 sempre, né? 2 partes de areia, uma parte de areia, uma parte de cimento e também uma parte de papel triturado. É feita da mesma forma que eu já falei aí no início do vídeo, né? Só que eu fiz em quantidade menor, vai depender do tamanho do seu vaso aí, né? A quantidade que você vai fazer. E a gente vai acrescentando massa por toda a peça pelo lado de dentro, acomodando essa massa aqui para dar mais reforço e também tampar os furinhos que ficaram por dentro, né, dos tijolinhos. No fundo também, ali nos cantinhos, para retirar espaço para não ficar água empoçada, retira o excesso da massa dos furos de drenagem. E aqui a gente vai fazer uma cola com 1,5 colher de cimento, meia colher de cola branca extra forte. E também a gente vai acrescentar aqui um pouquinho, equivalente mais ou menos a 1 colher de chá de areia fina. Vamos misturar bem, a gente vai fazer uma cola bem espessa, pra gente tá colando os tijolinhos aqui na borda do vaso para dar acabamento, deixando o nosso vaso mais charmoso ainda, né? Essa cola vai ajudar esses tijolinhos a ficarem bem fixos aqui e não correr risco de se soltarem depois. Aqui, pessoal, para fazer essa borda do vaso aqui, eu utilizei como medida um copo de 200 gramas de todos os materiais aí, como papel triturado, areia e cimento. Utilizei a cola, deixei prescrito aí para vocês, né? Vocês podem pausar o vídeo para vocês olharem, se vocês quiserem. E a gente vai colocando todos os tijolinhos ao redor, fazendo da mesma forma, procurando deixar sempre a parte do tijolinho inteiro, sobre a distância que está o tijolinho de baixo, ali na divisão, né? Se faltar um pedacinho, se estiver passando um pedacinho do tijolinho, a gente corta um pedacinho para poder passar ali na divisão certinha, o tijolinho inteiro ficar sobre a divisão certinha ali, né? Para fazer a amarração certinha, para não ter o risco do nosso vaso se soltar depois. E a gente vai acomodando essa cola ali pelo lado de fora e pelo lado de dentro, mantendo os risquinhos ali do vaso ali, né, da divisão dos tijolinhos pelo lado de fora, para ficar o detalhe, né? E a gente vai umedecer um pouquinho mais essa cola, para que ela fique mais molinha, e vamos acrescentar até mais ou menos na metade de cada tijolinho, preenchendo ali as divisões, né? Para que os tijolinhos possam ficar mais bem coladinhos ali, não precisa encher até em cima para não tampar o detalhe do vaso, né? Apenas preenchendo até a metade ali já é o suficiente para que eles fiquem bem fixos. E assim a gente vai acertando ali, tanto pelo lado de dentro quanto pelo lado de fora. Aqui, pessoal, a gente já vai acertando os tijolinhos e também pelo lado de dentro ali, a gente vai utilizar essa cola, umedecendo as mãos e passando pelo lado de dentro, para que os tijolinhos possam aderir bem aos tijolinhos de baixo, né? E ficarem bem fixos. E aí, pessoal, o que você tá achando dessa ideia aqui de fazer esses vasos rústicos dessa forma? Depois que o nosso vaso secou e curou totalmente, é importante que ele seque sempre à sombra, né? Eu sempre gosto de pôr numa embalagem plástica para que ele seque mais lentamente e ele ganhe mais resistência, ou se ele secar ao ar livre fora do plástico, é importante que vá se umedecendo a peça, né, para que ele demore mais para secar. É importante que ele fique curando depois de finalizar a peça, pelo menos 3 dias, eu gosto de deixar sempre mais de 1 semana para que ele ganhe mais resistência.
Aqui a gente fez uma calda de cimento da mesma forma que a gente fez a colinha, menos a areia, né? A gente só não acrescentou areia. E a gente deixa ela na textura de uma tinta de parede, a gente passa pela peça toda, por dentro e por fora, nos furinhos de drenagem também, para que não tenha risco de ficar fonte para entrar umidade, né? Para não pegar umidade por dentro da peça. Se os furinhos de drenagem não tiver feito essa impermeabilização, eles vão infiltrar a umidade, né? E vai causar aquelas manchas que os vasos, muitas vezes ficam com aquelas manchas feias, né? Sobre a tinta. E depois que secou totalmente, a gente vem com a tinta acrílica branca à base de água. Passa pela peça toda nos furinhos de drenagem também. Se você gosta de vídeos como esse que eu trago aqui para você, deixe já o seu joinha, porque eu sempre passo várias dicas para vocês, sempre explico o passo a passo completo. E se você gosta disso e quer que eu continue trazendo esse tipo de conteúdo para você, eu mereço ganhar o seu joinha, não é verdade, pessoal? E aqui, pessoal, depois que essa peça secar bem, essa tinta, né? Vamos esperar ela secar um pouco aqui. A gente sempre espera ela secar um pouco para a gente dar esse acabamento aqui. Aqui eu vou utilizar a mesma tinta branca acrílica, é importante sempre uma tinta de boa qualidade. Vou colocar o pigmento vermelho, marrom, preto, amarelo e verde. E aqui eu vou fazendo dessa forma, pessoal. Eu sempre procuro trazer dicas novas, diferenciadas para você. Eu tenho o meu jeito de trabalhar e costumo dar muito certo, pessoal. Eu sempre trago coisas diferentes. E aqui, pessoal, eu vou dando batidinhas com a esponjinha sobre essa tinta, a gente não mistura ela totalmente. Se ficar muita tinta, a gente tira o excesso em outra vasilhinha do lado, né, em outra bandejinha. E a gente vai dando batidinhas por toda a peça de forma aleatória. Perceba que eu não misturei toda a tinta, né? Eu acrescentei uma sobre a outra, mas eu não misturei toda. Um pouco ela acaba se misturando e isso que vai dar o charme aqui da nossa peça. Novamente eu venho com pigmentação e a tinta branca, acrescentando os pigmentos aos poucos. E novamente vou dando batidinhas. Se eu percebo que pegou muita tinta, que vai manchar muito o vaso, eu retiro o excesso na outra bandejinha limpa, né? E aqui, pessoal, na onde está essas quininhas, eu vou puxando mais a esponjinha para demarcar mais. Pela borda do vaso, pelo lado de dentro, a gente também faz esse acabamento para quando a gente plantar, né? Fica um acabamento mais bonito do vaso. No fundo também, aqui nas quininhas, eu faço dessa forma. E aqui nos tijolinhos, agora eu vou marcar apertando um pouco mais a esponjinha de forma aleatória, o tijolinho alternando, né? As partes do vaso, sempre puxando a esponjinha com um pouco mais de firmeza, né? De forma aleatória, para manchando alguns tijolinhos mais escuros, uns mais claros, né? E assim a gente vai fazer até atingir a pigmentação do nosso gosto. Fala para mim nos comentários se você gostou desse vaso, se você faria uma peça assim. E depois que secou totalmente de um dia para o outro, a gente vem com a resina acrílica à base de água, passa pela peça toda, sempre espalhando essa resina bem para que ela não escorra, né? Porque se ela escorrer depois que secar, vai ficar uma mancha feia. E aí a gente passa pela peça toda nos furinhos de drenagem também. Eu fiz um outro vaso com essa mesma pigmentação, só que eu puxei um pouco mais as cores separadas, né? Depois no final eu vou mostrar para vocês como ficou, para vocês falarem qual que vocês gostaram mais. Que obrigado pela sua companhia, fiquem todos com Deus, um forte abraço e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau!